Resumo Direito Administrativo para ICMBio 2024. Atos vinculados e discricionários. Ato vinculado. Não admite margem de liberdade, é determinado pela lei. Ato discricionário. Admite liberdade para valoração do motivo e escolha do objeto, conforme conveniência e oportunidade. Atos simples, complexos e compostos. Simples, vontade de um único órgão. Complexos, conjugação de vontades de dois ou mais órgãos. Compostos, depende de outro ato para produzir efeitos. Atos válidos, nulos, anuláveis e inexistentes. Válido, atende todos os requisitos legais. Nulo, vício insanável. Anulável, vício sanável. Inexistente, apenas aparência de ato administrativo. Extinção dos atos administrativos. Ato pode ser extinto por revogação. Ato válido, mas inconveniente é anulação. Ato inválido, cassação. Descumprimento pelo beneficiário, contraposição, novo ato que anula o anterior, e caducidade, ato torna-se inválido por norma superveniente. Princípios da administração pública. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conforme artigo 37 da Confira, 88. Controle interno e externo. Interno, realizado por órgãos da própria administração. Externo, exerce controle sobre outros poderes ou entes, como o TCU. Sanções administrativas. Advertência, multa, suspensão e declaração de inidoneidade, aplicadas em casos de infrações administrativas. Licitação. Procedimento administrativo para escolha da proposta mais vantajosa para a administração pública. Princípios, legalidade, isonomia, julgamento objetivo, entre outros. Modalidades de licitação. Concorrência, tomada de preços, convite, concurso, pregão e diálogo competitivo, conforme a natureza do objeto e a legislação vigente. Contratação direta. Permite inexigibilidade e dispensa de licitação em casos específicos, como inviabilidade de competição ou urgência. Questões 20 em 10 de Direito Administrativo ICMBio 2024. Questão 41. Atos vinculados possuem margem de liberdade para valoração do motivo e do objeto. Resposta: errado. Comentário: atos vinculados seguem exatamente o que a lei determina sem margem de liberdade. Questão 42. Atos complexos exigem a manifestação de vontade de dois ou mais órgãos. Resposta: certo. Comentário: a conjugação de vontades é característica essencial dos atos complexos. Questão 43. A anulação de um ato administrativo opera efeitos ex-tunc. Resposta: certo. Comentário: a anulação retroage ao momento de sua edição, desconsiderando os efeitos produzidos. Questão 44. O princípio da publicidade exige que todos os atos administrativos sejam publicados. Resposta: errado. Comentário: apenas os atos que geram efeitos externos ou afetam direitos devem ser publicados. Questão 45. A revogação de um ato administrativo inválida os seus efeitos retroativamente. Resposta: errado. Comentário: a revogação opera efeitos ex nunc, ou seja, a partir do momento de sua revogação. Questão 46. O princípio da moralidade exige que os atos administrativos atendam critérios éticos. Resposta: certo. Comentário: este princípio fundamenta a validade dos atos conforme a ética e a boa-fé administrativa. Questão 47. A eficiência é um princípio constitucional implícito na administração pública. Resposta: errado. Comentário: a eficiência é expressamente prevista no artigo 37 da Confira, 88. Questão 48. O controle externo no Brasil é realizado pelo Poder Legislativo com auxílio dos Tribunais de Contas. Resposta: certo. Comentário: conforme previsto no artigo 70 da Confira, 88, o TCU auxilia o Congresso Nacional nesse controle. Questão 49. Multa e advertência são exemplos de sanções administrativas aplicáveis em contratos públicos. Resposta: certo. Comentário: estas sanções são previstas em casos de infrações contratuais ou administrativas. Questão 50. A declaração de inidoneidade impede a empresa de contratar com a administração por no máximo 5 anos. Resposta: errado. Comentário: a inidoneidade pode ser aplicada por prazo indeterminado, dependendo da regularização. Questão 51. Licitações têm como objetivo principal garantir igualdade de condições entre os participantes.
Resposta: certo. Comentário: a isonomia é um dos pilares do processo licitatório, conforme o princípio da legalidade. Questão 52. O pregão é utilizado exclusivamente para obras e serviços de engenharia. Resposta: errado. Comentário: o pregão é destinado à aquisição de bens e serviços comuns, independentemente de valor. Questão 53. A inexigibilidade de licitação ocorre quando há inviabilidade de competição. Resposta: certo. Comentário: é o caso, por exemplo, de contratação de serviços técnicos especializados. Questão 54. A dispensa de licitação é vinculada e não admite discricionariedade. Resposta: errado. Comentário: a dispensa pode ser vinculada ou discricionária, conforme o caso previsto em lei. Questão 55. O diálogo competitivo é uma modalidade de licitação prevista para soluções inovadoras. Resposta: certo. Comentário: essa modalidade é utilizada quando a administração não consegue definir todas as especificações previamente. Questão 56. O princípio da eficiência deve ser observado em todas as contratações públicas. Resposta: certo. Comentário: o princípio da eficiência visa a melhor utilização dos recursos públicos. Questão 57. A revogação de um ato administrativo ocorre devido à sua ilegalidade. Resposta: errado. Comentário: a revogação ocorre por motivos de conveniência ou oportunidade e não por ilegalidade. Questão 58. Contratações diretas são proibidas pela legislação brasileira. Resposta: errado. Comentário: contratações diretas são permitidas em casos específicos previstos na legislação. Questão 59. O controle interno é realizado por órgãos específicos dentro da própria administração. Resposta: certo. Comentário: este controle é exercido por setores internos para verificar a regularidade dos atos administrativos. Questão 60. A contratação de serviços técnicos especializados pode ser feita por inexigibilidade de licitação. Resposta: certo. Comentário: serviços técnicos especializados podem justificar a inexigibilidade devido à inviabilidade de competição. Resumo: Direito Administrativo para ICMBio 2024. Atos vinculados e discricionários. Ato vinculado: não admite margem de liberdade, é determinado pela lei. Ato discricionário: admite liberdade para valoração do motivo e escolha do objeto, conforme conveniência e